Pronto, agora sim estamos no nosso bate-papo sobre temas teológicos e a gente vai conversar sobre dois temas. Eu acho que é o suficiente com 60 minutos que nós temos. Quem criou Deus e o universo, ou quem criou Deus e em relação ao universo também, se ele foi criado ou não. E o outro ponto que foi sugerido foi o que é a obra de Deus segundo os ensinamentos de Jesus, ok? Tem dois temas, dois pontos para a gente discutir. Eu vou deixar o segundo, né? Vou começar na ordem. O segundo para por último, porque a gente fica com mais tempo. Eu vou primeiro falar sobre quem criou Deus, porque é, geralmente tem-se um ataque muito grande em relação de que o universo ele deve ser eterno para quem não acredita em Deus, para quem é cético ou agnóstico, e é, e a gente responde que o universo ele não é eterno. Nós já estou entrando no tema já. E que aí eles falam, tá, mas e quem criou Deus, né? Às vezes essa pergunta, ela é formulada por pessoas que fazem esse ataque e também você pode de alguma forma ter tido essa dúvida na sua caminhada cristã e tal. E por mais que ela pareça ser uma questão complexa e de difícil resposta, a meu ver, aqui para mim, a meu ver, é uma questão bem simples de entender e eu vou comentar um pouco. Todo mundo tá me ouvindo aí? Seu Carlos, Dona Tânia, Fabiana tá lá, tá por dentro, lá Sim, por dentro. Tudo certinho? assim, está tudo Então, certinho. eu vou começar a Carlos explanar também. esse primeiro ponto para depois a gente ter mais espaço e mais tempo em relação ao o que é a obra de Deus segundo os ensinamentos de Jesus, né? Esse tema vai ser com o tempo maior. Vamos gastar o nosso tempo mais com ele. Agora vamos lá. Quem criou Deus e o universo? Nós entendemos que o universo, o criacionismo, ele o universo foi criado, até porque as evidências científicas mostram ou nos levam a crer em um ponto inicial do universo, ok? A- tudo que existe tem uma causa, né? Nada do que existe se fez por se fazer, sempre existiu. Isso é algo que o criacionismo, né, os teístas, eles colocam contra-argumentando a ideia de que o universo sempre existiu dentro dos argumentos dos céticos e tal, e dos cientistas que veem só a ciência como a explicação de todas as coisas e não uma mente por trás. É basicamente isso. Então, aí tanto esse pessoal, eles podem votar a pergunta e também uma dúvida de quem tem essa dúvida, geralmente são mais deles. Aí eles falam, tá bom, então quem criou Deus? Se tem uma mente, se tem um criador, esse criador, ele deve ter sido criado, ele também existiu assim. É, como é que eu posso resolver isso? Como é que vocês respondem isso? Como é que os teístas, como é que os cristãos, como é que vocês acreditam num design pode responder isso. É, então, eu tô trabalhando com os dois pontos: quem criou Deus e o universo. Né? O lado teísta, o lado criacionista, ele entende que o universo ele foi criado, não eterno. O lado ah, do pessoal que não acredita na fé, não tem fé, né? Ou até se tem mais nega, eles entendem que o universo ele é eterno. E é basicamente a resposta que eles dão para o universo, nós damos para Deus. Por quê? É, um conceito bem interessante aqui. Nós temos que pensar o seguinte: a base é o seguinte, nem tudo, nós não podemos pensar que tudo deve ter uma causa para sua existência. O que a gente deve pensar é o seguinte: tudo que veio a existir tem uma causa para a existência, ou necessariamente deve ter uma causa para a existência. Tudo que veio a existir.
ok? Se você pensar aí nos materiais que estão à sua volta, nas coisas, você vai pensar que essas coisas foram criadas. Obviamente, logicamente, elas foram criadas. Então, quando você pensa, ou quando nós pensamos em um ser todo-poderoso, infinito, é, enfim, com vários atributos que nós cremos, é errado pensar que esse ser ele foi criado. Por quê? Porque ele não veio a existir, ele sempre foi, ou melhor, ele sempre é. É aí que complica que eles não aceitam, e muitas pessoas não aceitam, e são as pessoas da fé, não, as pessoas que não são da fé não aceitam. Não aceitam. Por quê? Seria um pouco meio ilógico pensar em algo. Como é que eu vou. Como é que foi criado aquele que nunca existiu, né? Seria meio estranho. Essa pergunta, quem criou Deus, ela em si já é um pouco ilógica, porque se trabalha com a ideia de Deus sempre ter existido, ou seja, ele não é um ser criado. Se a ciência diz que tempo, matéria e espaço foram formados, né, veio a existir ou veio comandar, né, a criação, uma vez quem está por trás ou quem está anterior ao tempo, espaço e matéria, logicamente deve, na visão teísta, seria Deus, seria essa mente ou o designer. E para quem não acredita nisso aí, eles vão dizer que é o seguinte: quem está por trás é o próprio universo. O universo em si é eterno. O que nós falamos para Deus, em Deus ser eterno, né? Eles falam para o universo. E interessante que eles dizem que o universo altamente se gerou, né? O problema é que não existe nenhuma evidência científica que possa comprovar essas deduções. São simplesmente deduções, ok? Eu diria que são simplesmente fé. Fé. Então, tanto para o ponto de vista das pessoas que têm essa dúvida, quanto para o ponto de vista das pessoas que têm um contra-argumento para a criação de Deus, que seria ilógico, como eu mostrei, uma vez que ele é eterno, ele é anterior ao tempo e ao espaço. Ah, essa seria basicamente essa ideia que eu explorar. Ela corre muito, né? Corre muito. Alguém quer fazer algum comentário sobre isso? É um tema um pouco mais filosófico e também um pouco mais teológico. Eu não vou entrar aqui nas passagens que falam de Deus barra Jesus ser um ser eterno, né? Tem várias passagens, né? Mas aqui a gente está trabalhando um pouco com lógica e um pouco com filosofia dentro da teologia, obviamente. Alguém quer comentar alguma coisa? Alô? Alguém quer comentar alguma coisa? Eu acredito que não, hein? O pessoal tá me ouvindo aí? Que tá querendo falar. Pode falar, à vontade. Eu tô correndo um pouco nesse tema para a gente ir pro próximo tema que é bem legal, mas podem falar, podem comentar aí e tal. À vontade. Pode falar. Alô? Iago, tu tá escutando o carro? Não, não tô escutando não. Só acho que tem que fazer. Não, seu microfone tá. O microfone tá certinho aí? Deixa eu ver se tem que fazer alguma coisa aqui. Deixa eu. Cadê? Pode falar agora, pode falar, pode falar. Pode desligar o vídeo, irmã. Eu não sei como é que desliga o vídeo da irmã, para não puxar mais a internet, né? Desativar o som, Boa desativar. Pronto. boa noite, boa Boa noite, noite a irmão. todos. Boa noite. Pode comentar um pouco sobre o que eu acabei de falar. Tô indo um pouquinho mais rápido porque o outro tema é um pouco mais complexo, mas pode falar. É, é o seguinte, é,
Eu sou deísta, certo? Hum, Sou deísta. Eu creio que existe ciência exterior, que aí tem chama, e creio que Deus criou, né? Ele simplesmente, né? Eu simplesmente é quem criou. o Pela som minha tá um fé, pouco ruim. pelo que eu creio, é ilimitado, entendeu? E a soberania dele, né? Essa força maior, creio que o universo também é a criação dele, respeitando a opinião de muitos, né? Uhum. E isso, mais uma vez, enfatizando que ninguém o criou, pô. Ninguém o criou. Daí É, eu verdade. creio nisso, e todas as coisas foram criadas por ele, através dele para ele. Isso. Isso aqui Uhum. é bíblico. Essa coisa que eu faço. Eu, Uhum. Ok. Tá dando. Tá cortando um pouco, mas pode falar. Eu acho que a internet de vocês está um pouco lenta. Mas tá dando para ouvir um pouco. então, princípio, né? Uma das coisas que foi criada por ele, através dele, para ele. E já ele, esse versículo, né, já destrói qualquer argumento, né? Pela minha fé, destrói qualquer argumento que é um contrário. Uhum. Entendeu? Sim. Estou abrindo esse versículo para você também fazer um comentário nesse versículo. O que é que você acha desse versículo? O que é que você tem? Jesus. É, tá cortando um pouco. Eu não sei se vocês estão conseguindo me ouvir bem? Eu não tô conseguindo ouvir o irmão muito bem. Eu acho que tá cortando Não um pouco. conseguimos ouvir vocês muito bem. Tá conseguindo me ouvir, Eu né? creio que foi muito bem, cara. Tá, ok. Estou muito bem. Fica oscilando um pouco. É, enfim. Vocês s- quer comentar mais alguma coisa? Eu não entendi muito bem a última parte, não. Então, pode falar. Ele falou, ele está perguntando aqui o que você acha, porque a partir desse versículo que fala que tudo foi criado por Deus, através dele, por ele e para ele, né? E através da fé em Cristo Jesus, em Deus, e ele é deísta, e que é, para nós, muito explicativo, está muito claro. Isso. Deus é o tempo, Uhum. né? Deus é o tempo, porque ele que todas as coisas é o tempo, ele que faz o tempo, até antes de existir o tempo. Ele fez o tempo, ele era, como ele se denomina, Deus. Aí ele perguntando o que você acha desse versículo. Esse versículo seria esclarecedor para aquelas pessoas criacionistas que diz que tudo se criou como se criar mesmo, sem nenhum propósito. Bom, assim, essa pergunta, quem criou Deus, que é um tema, a meu ver, é um tema simples de falar. Eu não sei se a pessoa vai aceitar. Geralmente, esse tema, ele é mais um tema um pouco filosófico barra teológico. E ele tende a responder às pessoas que são um pouco... mexe muito com a ciência do ponto de vista ciências a ciência do, como é? Materialismo filosófico, né? Que tudo, não existe fé, não existe um ser, e tudo é o que existe e por si só. Então, esse tema, ele mexe com esse público mais, né? Claro que existem vários versos para nós dentro das escrituras que falam sobre Deus ser eterno, né? Antes de Abraão existir, Jesus era, ou é, né? O eu sou. Antes dele existir, interessante. Deus criou as coisas pela sua palavra, ou seja, antes dele criar, né, da forma que ele fala, o falado ali nas escrituras,
Ele existia, ele era, ele é, tá entendendo? Então, então, os versículos que o irmão citou aí são praticamente isso mesmo. E eu vejo a soberania de um Deus grandioso, todo-poderoso, onipotente e onipresente, que está além, mas muito além das coisas criadas, mas ainda assim é um ser pessoal, né? É um ser que se relaciona com nós. Não é esse ponto que eu queria pegar. Isso para a gente ficar muito fácil, ficar muito tranquilo resolver, porque a gente entende dessa forma. É, eu só queria colocar só aqui o quem criou Deus, e dar a explicação criacionista barra teísta barra teológica, e também mostrar que quem não acredita, quem é um ateu, um cético relacionado muito à ciência, ao materialismo filosófico, eles não creem nisso, mas eles entendem. Na verdade, eu acredito que o Deus deles é o universo e a própria ciência, que eu chamo de uma ciência um pouco, uma ciência que eles tomaram a ciência para si, né? Mas a ciência não é deles, né? A ciência é de Deus, né? Ciência é o conhecimento mais aprofundado das coisas, enfim. Aí a gente vai entrar em outro assunto aqui. Então, é isso mesmo. A soberania de Deus mostra, a criação mostra a soberania de Deus, o universo mostra a soberania de Deus e tal. Eu penso dessa forma. Ok? Alguém quer fazer mais algum comentário pra gente seguir pro outro assunto? Outro assunto vai ser bem legal. Oportunidade. Pode. Travou. Eu acho que é a minha internet que tá meio lenta. Tô achando que é a minha É. internet. Cara, mas tu tá me escutando, né? O importante é tá me escutando, né? Perfeito. Eu tô escutando vocês com corte. Mas vamos lá, vamos fazer assim mesmo. Se não ficar muito bom, depois eu gravo um vídeo sozinho, mas eu acredito que vocês estejam escutando. O segundo ponto que a gente foi sugerido aí pela irmã, seria o que é a obra de Deus, segundo os ensinamentos de Jesus, ok? O que é a obra de Deus, segundo os ensinamentos de Jesus. Eu vou primeiro ouvir vocês para depois mostrar aquilo que eu vejo na Bíblia como sendo obra de Deus segundo os ensinamentos de Jesus. Mas antes de começar, a gente tem que observar uma coisa, ou melhor, duas coisas que eu vejo. Eu acho que são só duas, nas escrituras só aparecem, só são duas coisas. A obra de Deus, ela tem dois segmentos, né? Ela tem a obra relacionada à salvação, que Paulo corrige isso, e ela tem a obra em relação ao meu próximo. Eu tenho certeza que o tema sugerido é em relação ao próximo. A finalidade da obra aí seria em relação ao próximo. Mas eu vou explicar as duas, né? Eu vou explicar as duas. Eu vou explicar em relação à salvação, que a gente não conquista a salvação pelas obras, e também vou explicar relacionado à obra em relação ao próximo. Então, eu queria ouvir, deixa eu ver aqui, eu queria ouvir vocês. Deixa eu tirar aqui minha internet também para ver se ajuda para escutar vocês. Para depois eu ir para os textos, né? Eita, na verdade aqui quem criou Deus seria o slide, que eu, meu Deus, nem mostrei, seria esse slide aqui. E aqui o que são obras nas escrituras. Mas vou voltar para cá. Podem falar. É, quando a gente pega aquele versículo, capítulo de João 6, Hum, 22, capítulo 6, 22, 29, a opa. obra de Deus é que acreditei naquilo que ele enviou. Hum. Capítulo Então, 6, verso 22, é isso? isso, Ok, até pode o falar, tô 29. ouvindo. Quando a gente presta atenção na trajetória do grande mestre Nazareno, né, Jesus Nazareno, histórico, e observamos toda a sua dinâmica relacional, de relacionamento com pessoas, já ali já abre um contexto que o próximo, que ele, no decorrer de sua trajetória, ele põe em prática a obra a que o Pai o destinou.
É nesse ponto que a gente, né, tem que fitar, ficar fitado, né, nessa observância diária, porque se trata de um cotidiano de relacionamento pessoal, interpessoal, né, porque nós somos como uma ferramenta na mão de quem nos criou, na mão de Deus. E toda obra, ela precisa de ferramentas, né? E a obra está ligada muito em prol do próximo. É esse sentido que Jesus veio ensinar. É nesse contexto, um contexto de relacionamento em prol do outro, de socorrer sempre o outro, de orientar de alguma forma, né, com o ensino dele, e na prática, principalmente. A obra de Deus parte, a princípio, de tudo aquilo que Jesus nos ensinou, não é? É prática, a ação dele, né? Isso é que eu acredito, né, nessa dinâmica, Ok. porque o salvo, o salvo, ele não faz nada por imposição, ele já faz a obra porque é da natureza dele, a natureza que veio, né? Antes mesmo de Deus vir para a matéria, a ficar dentro de um corpo humano, né? Para fazer as obras estereóticas. Porque as obras, elas vão se externando, né? Ela vai ocorrendo na dinâmica de nossa vida, assim como foi com o Senhor Jesus Cristo. Pode continuar. Ok, eu queria ouvir a irmã. Pode falar. Eu tô ouvindo vocês para depois eu mostrar aquilo que eu entendo, que eu vejo nas escrituras, né? Bem claro sobre obras, mas pode falar. Mas é basicamente isso aí mesmo. Pode falar, irmã. Boa noite, mais Boa uma noite, irmã. vez. Amém. É um tema bem pertinente, né? É, A que a senhora gente sugeriu, vê né, na verdade, né? muito, Então a senhora vai falar bem aí. Pode falar. e nos dias de hoje a gente confunde muito, né? Está muito distorcido o que é realmente a obra de Deus ou não. Com certeza. Então, sempre quando a gente diz que segue a Deus, mas não tem, assim, basicamente uma congregação para ir, ou não faz parte de uma congregação, geralmente as pessoas dizem, mas você tem que fazer a obra de Deus Ah, para sim. nós. Sim, E sim. aqui em João 6:29, né, Jesus diz o que é, basicamente, na sua essência, o que é obra de Deus. Ele foi questionado sobre isso, e ele respondeu e disse assim, que a obra de Deus é esta, que criais naquele que ele enviou, ou seja, que criamos em Jesus Cristo e possamos imitá-lo todos os dias na nossa maneira de viver e levar esse entendimento a outras pessoas, as boas dádivas, as boas notícias, né, do que é o evangelho realmente. Que a obra de Deus não está em contemplar templos, né, em sacrifícios, mas sim amar a Deus de todo o nosso coração, todo o nosso entendimento, né? E depois ele diz que amar a nós mesmos e aos próximos, e ao nosso próprio. Então, está muito relacionado às obras aqui, enquanto nós vivemos aqui, está mais relacionado ao próximo do que a mim mesmo, né? E quando ele Ok. diz assim, lá nas bem-aventuranças, quando ele fala no monte, diz assim, bem-aventurado, ou seja, são felizes vocês que são misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia de Deus. Então, praticamente, ele diz que se você tiver misericórdia do seu próximo, você será bem feliz, né? Ele diz mais adiante que se você amar quem
odeia você e quem persegue a você e diz todo mal contra você por causa do meu nome, também você deve ficar feliz, porque será feliz. Bem-aventurado é ser feliz. Amém. Então, não é? Está É, muito relacionado é, ao próximo. Porque se eu fizer com o próximo, ele diz que seremos bem felizes, bem-aventurados. aham, Quando ele chega e diz que, diz o exemplo do bom samaritano, né? Que vinha um outro, o outro se desviou do caminho para não socorrer, o outro fingiu que não viu, e mais o outro bom samaritano foi lá, cuidou das feridas, botou nos braços, levou para o abrigo e pagou, né? Pagou para que aquele outro estivesse bem, curado, cuidado, né? Então, é isso. São esses que serão felizes, que serão bem-aventurados. É essa a obra de Deus. Quando eu tive fome, tu me deste de comer. Quando estive nu, sem roupa, tu me deste de vestir. existem. Sede, tu me deste de beber. Estava preso, fosse me visitar. Doente também. Entende? Então, está muito relacionado ao outro. Quando eu sou misericordioso, né, com o meu próximo. Então, essa é a obra de Deus. Não tem nada a ver com lavar as cadeiras do templo, não tem nada a ver com o dízimo, né? E dar como obrigação, mas sim com essa misericórdia que Deus diz. Que desfaça de nós todo nó da impiedade. Isso ele quer. É este o culto a Deus, é este a obra de Deus. Ok, E é ok, isso. ok. Muito, muito bom. Muito interessante. Fabiana, quer falar alguma coisa? Será, será que ela tá aí? Eu sei que ela tá conectada. Fabiana. Oi, pode não. Opa, quer comentar alguma coisa sobre o que é a obra de Deus segundo os ensinamentos de Jesus? Que depois eu vou comentar um pouco que a gente vai ver na Bíblia. Hoje eu tô para ouvir. Quer comentar não? Ela hoje está para receber. Só para receber? Então, É, ok. Então eu vou. A gente tem uns minutinhos ainda. Eu vou falar aqui um pouco sobre é, esse, esse assunto obra. Eu queria pegar mais a parte, o que é a obra, né, de Deus. Ah, o que vocês falaram aí é muito interessante, porque assim, quando a gente pensa em obra dentro do cristianismo, em especial do Novo Testamento, em especial o que foi mostrado sobre Jesus em João capítulo 6, versos 29, verso 22 aí que o irmão citou também, se eu não estiver enganado. Partindo desse pressuposto, a gente deve pensar o seguinte, deve ir em relação ao que Paulo fala sobre obras, ok? Porque Paulo, vocês sabem que ele vai desenvolver mais aquilo que Jesus fala de uma forma um pouco mais breve, mais correta, obviamente, mais específica, dentro dos relatos dos evangelhos, e ele vai desenvolver. E esse tema ele desenvolve muito bem, ele desenvolve ah, em Efésios, ele desenvolve em Efésios, desenvolve em Tito, e quando eu vejo obras, ele corrige um desenvolvimento errado, que eh, a igreja de Efésios estava tendo, a comunidade, né? E depois ele relaciona o entendimento errado abaixo com aquilo que vocês falaram. Por exemplo, a partir do verso 14, Efésios. Eu acho que eu botei a referência errada aqui. É Efésios capítulo 2, verso 4 ao 9. Vamos lá. Ele fala assim: a partir desse verso aqui, todavia, Deus que é rico em misericórdia, pelo grande amor que nos amou, deu-nos vida com Cristo. Eu destaquei
aquilo que ele fala com Cristo. Quando ainda estávamos mortos em transgressões pela graça, vocês são salvos. O tema aqui é salvação, ok? Por isso que a obra também ela vai pender para esse lado sobre a salvação, que era um viés errado que os efésios estavam tendo. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestes em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça. Perceba que graça eu destaquei como amarelo, né? A bondade e a graça. Demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Aí aqui vem um ponto. Pois vocês são salvos, olha o tema da salvação, pela graça, por meio da fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Perceba que lá embaixo eu destaquei obras, porque havia o entendimento judaico de que pelas obras e por ser descendência de Abraão já era salvo, né? Então ele está corrigindo aqui essa ideia da salvação em Efésios capítulo 2. Mas eu sei que vocês não falaram as obras em relação à salvação. Agora perceba que interessante, porque ele corrige. Eu não sei se eu coloquei a referência, eu vou olhar aqui rapidinho se eu coloquei a referência correta desses versos que eu pensei aqui, eu acho que tá. Ó, em Efésios, isso aí ele tá corrigindo a parte da salvação pelas obras, ok? Ele tá corrigindo os Efésios. Quando você vai pro capítulo. Ainda no mesmo capítulo, capítulo 2, deixa eu ver. Verso 10, é isso mesmo. Olha só, praticamente um parágrafo depois. Um parágrafo, ainda dentro do mesmo capítulo. O que são as obras? Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras. Ele já mudou aqui agora a ideia de obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Se você vai para o verso 10, ele no verso 9, ele fala obras em relação à salvação, corrigindo isso aí, ok? Corrigindo isso aí. No verso 10, ele fala agora de obras em relação ao que a gente deve fazer em relação aos outros, a outros. Perceba que é a temática aqui desse segundo assunto. Como é? Deus realizado em Cristo Jesus para fazermos boas obras. E quem é quem é o alvo dessas boas obras? Quem é? É o próximo. São outras pessoas. São outras pessoas. Deixa eu ver aqui. Se você for em Tito, você pode conferir aí. Tito, capítulo 3. Tito, capítulo 3. Eu vou ler rapidinho. Não coloquei no slide, não. Eu acho que aqui é o suficiente para falarmos sobre essa temática e entender que ele usa de duas formas, né? A obra aqui, uma para corrigir sobre a salvação e aquilo que Jesus fala em João 6, que vocês falaram. Se você for em Tito, capítulo 3, verso 14, você vai perceber no finalzinho, né? Quanto aos nossos que aprendam a dedicar-se à prática de boas obras, a fim de que supram as necessidades diárias e não sejam improdutivos. A gente tem que aprender a fazer boas obras para que supram as necessidades diárias e que a gente não possa ser improdutivo, não sejamos improdutivos. Isso é muito atual. Na verdade, isso é um tema assim, é um tema bem devocional esse tema, né? É, bem de pregação mesmo, né? Não é o meu foco, né? Mas ao mesmo tempo a gente ensina, a gente vai ensinando. Cara, o cristão, ele deve sempre, faz parte do DNA salvífico dele, quando ele creu, quando ele ouviu a mensagem, quando ele foi balançado pelo Espírito Santo, e a partir daí
Claro que tem pessoas não cristãs que fazem obras, boas obras, é normal. Apesar que aí seria um altruísmo, né? Seria um altruísmo, mas eu sei que tem. Eu não estou aqui dizendo que não tenha pessoas fora do cristianismo ou fora da fé em Jesus que não façam boas obras, né? O problema é que ele não tem a referência. Ele pode ser um altruísta. Eu vejo dessa forma. Mas quando você tem essa fé em Cristo, nos ensinamentos, aqui como o Paulo falou, você tem a base e o porquê você faz isso. E aí você tem o porquê, a quem você direciona isso, né? Você tem a base e também tem um alvo. E fazer boas obras ele está ampliado em uma infinidade de coisas, como ajudar, você tem que ajudar as pessoas. Eu não sei como é que você ajuda, eu não sei o que você faz, né? Se é por uma hora, claro que pode ser, não necessariamente algo material, né? Mas quando o Tito fala aqui aos necessitados, nesse contexto aqui parece ser algo relacionado à alimentação, relacionado à roupa, relacionado à moradia, enfim. Eu acredito que obras vai pegar mais essa parte material, mas não necessariamente só isso, só a parte material. Uma oração, uma palavra de conforto, um abraço. Na parte material, assim, ajudar alguém. Sempre o cristianismo, né? A igreja, a comunidade, ela, o DNA dela é ajudar o próximo. Eu sei que tem os maus exemplos. Mas eu tô falando dos bons exemplos aqui. É sempre estender a mão, ajudar, porque tem a base que é Cristo. Então, temos que ajudar, né? Claro que você pode pensar assim, depende da minha condição financeira. Cara, você tem que ajudar dentro das suas condições, obviamente, mas você tem que ajudar, porque faz parte do DNA salvífico da fé que você um dia teve e tem, obviamente, né? Então eu vejo dessa forma. O que é que vocês podem falar mais aí? É, quando a gente recebe aquela orientação e a nossa o quê? Tem que exceder de quem? Dos fariseus? Tá lembrado? Tiago. Qual capítulo? Nossa, Do Evangelho, né? Sim. é. E a gente tem que exceder a nossa justiça, né? Sim, Tem que sim, exceder de quem? sim. A dos escribas e Sim, fariseus. sim, sim. Justamente. O que é justiça? Porque é justo que, dentro de nossas condições, né, que Deus nos dá as condições a nós, para que, né, toda ferramenta Ele nos coloca à nossa disposição, né, seja material ou imateriais, Sim. isso, Ele nos dá essa condição para nós vivermos imitando a Cristo como justo, né? Isso. Porque antes mesmo de eu ser formado fisicamente, como você leu agora há pouco, né, Ele já nos deu antes essa condição. E Cristo veio para nos mostrar, né, nos ensinar, olha, para abrir a nossa mente, penetrar, né, Ele existir de modo completo dentro da gente, e que a nossa mente ia ter esse entendimento como nós temos hoje, pela graça e misericórdia dele. É por isso que ele afirma que a nossa justiça tem que exceder a de quem? A dos escribas e fariseus, que na verdade é a obra que vem de um salvo. Como eu falei anteriormente, não por imposição, porque já é do nosso DNA, como você falou. Você entende? Uhum, claro. Então, quando a gente faz essa obra cotidianamente, né, diariamente, e foi isso que Jesus nos ensinou, que nós, como Jesus afirmou, que nós somos o quê? Sal da terra e luz do quê? E luz do mundo. Isso. Ele fala que nós somos diferentes. Né? Nós somos aqueles que ele nos deu para continuar a nossa obra, que na verdade é a obra dele, porque Deus, todos os dias, ele continua a sua obra, porque ele manda oxigênio, água potável, ele mantém a sua obra, é uma manutenção diária. E isso também cabe a nós, que não devemos perder a oportunidade de colocar isso em produção, em produzir diariamente, que está ligada
sempre ao próximo, como a gente já está afirmando aqui hoje, repetidamente. Então, eu creio que essa obra é uma obra interpessoal, na misericórdia do outro, como o Tânia falou aqui, tem do outro, né? O bom samaritano, porque aquele ensinamento ali do bom samaritano foi que Jesus expressou de maneira extraordinária, né? Aquela parábola, porque na É a base verdade, do próximo. Ali é a base do próximo. Ali dá ajuda ao realmente, próximo. É. Eu ia e o bom citar ele, mas samaritano, eu não quis nem citar, porque a gente sabe, a gente já conhece. Ah, mas, mas enfim. ali, só para resumir, ali é a base de um mundo caído, não é? Porque é a representação típica de que Cristo veio, né? Ele desce, né? Todo o contexto, para ajudar o mundo caído, que é aquele Uhum. representar, entendeu? E nós somos aquele que vai ficar, porque daqui a pouco o Jesus, o Nazareno, ele vai sair de cena, o físico, não é? E nós vamos dar continuidade à obra que ele nos ensinou, o imitando. Porque vai ficar aqui ainda muitos doentes que precisam de ser, muitos na precisão, que precisa ser o quê? Atendido, ser socorrido. Porque nunca devemos esquecer uma coisa. Nós somos servidores públicos do nosso Criador, do nosso Deus. Ok? Aham. Ok. Continua. Ok, a irmã quer complementar aquilo que eu falei, o que o irmão falou, pode ficar à vontade. A gente tem ainda uns 10 minutinhos, 15 minutinhos, 15 minutinhos. Bem legal esse tema. Ele é bem Muito interessante. bom, muito interessante, né? É muito E, bom, bom, é muito bom. gostoso a gente estudar a palavra de Deus e nos fortificar ainda mais Deixa, eu- naquilo deixa, eu- que. deixa eu comentar um negócio aqui antes da senhora falar. Guarda aí o que a senhora vai falar. Só um comentário rápido. Assim, tem uma pessoa que ela vem pedir ajuda aqui em casa, né? É, ela já é recorrente já, acho que há mais de ano. E assim, tem hora que eu não tenho condições de dar, né? Mas geralmente eu dou. Né? E assim, quando eu não dou, né? Quando eu não dou, geralmente eu dou. Deus seja testemunha disso. Mas quando tá meio complicado assim, aí eu vejo que a pessoa fecha a cara, né? Ela fecha a cara dela assim e vira assim, vai-se embora, né? Então assim, nós como cristãos, a gente não deveria ficar chateado, mas a gente fica um pouquinho chateado, né? Porque eu ajudo a pessoa que virou a cara pra mim, tá entendendo? Que não era pra ter tido essa atitude, mas ao mesmo tempo eu lembro. E depois, quando aconteceu isso, né? A pessoa veio e eu ajudei, porque assim, se fosse, por isso que é aí que a base é Cristo. O pessoal que não tem Cristo assim. Desculpa, porque a base é ele. Eu faço, né? E devemos fazer porque a gente tem uma base, tá entendendo? Por ele. Por ele. Porque se for altruísmo por altruísmo, quando na hora que ela viesse pedir de novo a pessoa, eu fechava a porta. Mas eu sou altruísta, eu ajudo, tá entendendo? Mas por conta daquele sentimento ali, daquela coisa ali. Então, eu acho engraçado, tá entendendo? Eu fiquei rindo depois, porque, poxa, eu ajudo a pessoa, porque não tinha. Porque eu não tinha, enfim. Ela virou a cara, assim, com a cara bem feia mesmo, a cara mais feia do mundo. Então, boas obras ao próximo. Claro que eu acredito nisso, né? Hoje você pode ajudar, sei lá, com um alimento, mas amanhã você pode ajudar com uma cesta básica. Outros podem ajudar com pagando as coisas, ajudando uma conta de luz. Coisas simples. Tem gente que faz grandes obras em relação ao que a gente vê, em relação a. Falando aqui de forma do mundo mesmo, né? Em relação financeiramente. Né? Claro que faz. Tem gente que tem condições de ter que fazer mesmo. Né? Não me espanta. Desculpa, não me espanta. O cara doou 1 milhão pro Rio Grande do Sul, mas o cara é bilionário. Você queria que ele tivesse doado o quê? R$ 1.000 era. Isso aí, a meu ver, não precisa nem de cristianismo. Isso aí é o básico pra ele fazer. Tá entendendo? É o básico pra ele fazer, porque é a condição dele.
Tá Porque entendendo? ele tem condição, ele pode dar. Isso não me espanta. Sabe o que é que me espanta? Aí vem a questão da viúva. Aí vem o texto da viúva que ele assim, ele rasga você. É o cara Isso. não tendo tantas condições, dividindo aquilo que ele nem tem muito com outra pessoa. Não me espanta, não sou contra rico, a Bíblia não é contra gente rica, tá? Agora, pessoas que são milionárias, são de classe média alta, enfim, ajudam, tem que ajudar mesmo. E não é pra ficar, nossa, ajudou, não. Se você fosse rico, se eu fosse rico, assim, com essa mentalidade assim, eu ajudei, pronto, acabou. Não precisa ficar falando, não. Então era isso que eu queria comentar sobre isso que aconteceu comigo, né? A última vez que ela veio, eu ajudei, né? Ela não fechou a cara, não, mas é muito engraçado, que eu fiquei rindo depois, pô. Mas pode falar, irmã. Mas a gente ajuda, não é por nós mesmos, não Não é por é, nós mesmo, não. não é porque temos ou pouco muito, mas é pela misericórdia de Deus, é que a gente reparte, né? Ele nos dá, reparte. E hoje a gente tem que ver até a quem a gente vai dar. E às vezes é difícil, para uma coisa que não vai limitar, né? E que aquela pessoa só está correndo atrás pelo alimento. Mas quando vai falar de Jesus, não quer ouvir Jesus. E é isso que eu também quero falar. Iago, Pode falar, tem um muito momento que legal. ele falou assim, em procurar pelo que lembra, ele falou assim, procurar pelo que aquilo que interessa, Uhum. né? E quando Paulo fala assim, ó, o Deus da minha fartura é o mesmo Deus do quê? Da minha escassez. Escassez, né? Escassez. Exatamente. Quando o Senhor ele quer nos dar discernimento, porque muitas vezes chega um ou outro querendo de alguma forma algo físico ou não físico, porque a gente está para boas obras, tanto física, alimento, pagar uma conta, mas também como um aconselhamento, como Sim, é o que passar o a gente. evangelho. Isso, Aí, ó, isso. quando Jesus fala, ó, você me procura pelo alimento que perece, porque isso aqui vai ficar. A Uhum. comida fica, as contas fica, tudo que eu tenho fica. E ele dá esse exemplo lá para aquele que o celeiro estava cheio, né? Que vem o quê? Que ele ensina lá? Observe. Estava cheio, aí queria derrubar o celeiro dele para refazer outro celeiro, porque ele está ligado mais a algo material, aos É a parábola, tesouros que né? vai É a vir vai parábola, não é isso? e isso, aquela parábola, Isso. e ele diz, Uhum. juntar esse tesouro onde? No céu, na eternidade, para Deus, né? Isso. Então, tudo isso tem a ver com a obra de Deus, isso que a gente está falando. Porque o nosso tesouro, Tiago, é todo esse processo, né? É todo esse resultado que nós fomos feitos para as boas obras. Nunca devemos esquecer isso. Nós fomos criados por Deus para o quê? As boas Boas obras. obras. E a nossa justiça tem que exceder de quem? Dos escribas e quê? E fariseus. E vai excedendo. Então, Deus nos dá discernimento até no momento da gente ceder algo, seja material ou imaterial, Deus nos dá discernimento, porque às vezes, né, quando diz lá, ó, não dê pérolas aos porcos. Muitas vezes a gente leva uma palavra, leva algo, né, de Deus, e as pessoas só querem o material. Como Jesus falou, você me procura pelaquilo que o quê? Perecem. E isso vai acontecer, a gente às vezes se entristece, não é como você falou, Uhum. mas você, como cristão, Não, né, um homem de Deus, você absorveu isso e Não, você deve. absorvi de boa, tranquilidade. Deixa eu comentar um negócio aqui, que o senhor falou um negócio aqui que eu lembrei de um tema. É que esse tema, ele puxa outros temas relacionados É verdade. à atitude do cristão de fazer boas obras. Assim, eu acho ridículo, tá? Eu acho ridículo. Eu acho que as pessoas que fazem isso deveriam não fazer. Isso pra mim não é cristianismo. Aquelas pessoas assim, como o senhor acabou de falar em relação aos fariseus. As pessoas que ajudam e querem mostrar a outras pessoas que estão ajudando, né? Um ponto muito interessante nisso são as redes sociais.
As redes sociais hoje em dia tem vários desenhos, vários memes mostrando, né, o cara tirando foto aqui assim e ajudando ao próximo. Mas ele tá tirando a foto que Era ele tá marketing, ajudando né? para mostrar às pessoas. E isso assim, isso Era não rola, marketing. velho. Isso não rola. Dentro do cristianismo isso não rola. Isso não rola. Se você ajudar alguém e a pessoa falar para outra pessoa e outra pessoa falar, ó, fulano me ajudou e tal, não, você tem Jesus problema, não tá disse entendendo? quanto deles a esmola. Isso, a Tua mão mão direita. direita não veja. É esse ensinamento. É esse ensinamento. Então, uma coisa tá ligado, a esmola aí seria a obra, e isso que eu tô falando aqui, pra mim, eu acho ridículo quem faz isso. Nunca fiz, né? Não lembro de ter feito. Não lembro de ter feito, acho que nunca fiz, não. Mas assim, você for ajudar alguém, pô, ajuda de boa. Se a pessoa contar, cara, fulano pagou aquela conta assim, que assim, eu não tinha como pagar. Fulano me deu aquele presente, beleza, que eu tava precisando pra ir pra um tal lugar. Deixa a pessoa falar, mas você ficar falando. Isso é farisaísmo pra mim. Era isso que os fariseus estavam fazendo. Com as práticas de oração pública, com as práticas de obras e tal. É isso que Cristo está criticando lá. Bem, bem Então, legal, por é essa isso que a parte gente aí. tem que receder a essas obras aí, Marcos. Ok, pode falar aí, pode falar, já falei muito, pode falar. Vou gastar uns minutinhos com Pronto. vocês, podem falar. Por isso que Jesus diz, vocês têm que receder. Ou seja, receder é ser mais na frente, melhor, ter melhor visão, fazer melhor que isso. Porque foi para isso que criei vocês. Para as obras boas. Não que isso vai salvar vocês, como diz a palavra, mas vocês foram criados de fato de mim, se comportassem assim como é perfeito, serem perfeitos também, não é? Isso. Então, é isso. É as obras que Cristo nos ensinou a fazer, para nosso aperfeiçoamento. E diz a parte da Escritura, que eu não sei onde fica, mas a misericórdia, ele fala de misericórdia, né? Lá no Misericórdia. na Sermão das Montanhas, né? Mas ele tem também, acho que é Paulo que fala, que o vínculo da perfeição é o amor, né? Que a gente tem por essas pessoas, independente que ele ri de nós, vire a cara, eu acho ruim, né? Mas ele diz que devemos amá-los, ser de misericordioso, porque serás feliz, bem-aventurados, né? E é Amém. isso. Amém, pessoal. Amém. Vou finalizar aqui. Eu agradeço. Esse tema é um tema muito gostoso de comentar. Tem várias histórias para falar relacionadas a obras, né? Eu acho que a gente é, é, temos o cristão tem que ajudar a outra pessoa. O cristão tem que ajudar. Não tem isso aí já. Cristão que não ajuda, não tem como, né? O cristianismo é ajudar o próximo, é amor ao próximo. Eu sei disso. Isso é a maior transformação, ou uma das maiores transformações dentro a metanoia, o arrependimento que você tem. E ajudar, assim, até aquela pessoa que feriu você, machucou você, que não é. Ajudar, tem que ajudar. É ajudar. É difícil, pede força a Deus, é complicado, faz por ele, É, né? Faz por ele e assim vai. Eu queria é agradecer a verdade. vocês. Eu vou falar com vocês em off depois desse vídeo. Vou finalizar o vídeo aqui. Ele tá dando já 1 hora. Nós temos 1 hora. Esse tema é muito bom. É um tema um pouco devocional, né? Mas Isso. bem prático. Isso é bem prático. Isso é praticidade total dentro da vida das pessoas. É. E a gente só deu uma pincelada, só usou alguns versos relacionados à obra, à correção de Paulo aos Efésios e ao mesmo tempo ele falando das obras que a gente tem que fazer aos necessitados. Então, espero que vocês tenham gostado. O áudio deu uma Gostei muito. picotada um pouco porque eu acho que é a minha internet, viu? Se inscreve no canal aí, Certo. compartilha esse vídeo, esse ensinamento, esse breve ensinamento, né? E eu vou falar com a irmã em off, vou encerrar aqui, né? Espero que vocês fiquem bem. É, e depois a gente vê com mais temas, um bate-papo sobre temas teológicos, né? Enfim.
Ok? Um Muito abraço, bom. fiquem na paz. Eu vou falar Um abraço com a aí. irmã aí. Obrigado. Foi muito bom o tema sugerido por vocês. Muito bom mesmo. Ok? Uma ótima noite. E Uma ótima noite. Amém, foi ótimo. amém, amém. Então, Até a próxima. até a Amém. próxima.